Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação na nossa série Videoteca Ciência Florestal Conexão com a Sociedade. Hoje a gente vai desvendar como alguns ajustes super pequenos no cultivo de plantas podem literalmente transformar o futuro das florestas e também da agricultura. Para isso, a gente vai mergulhar fundo na brilhante tese de doutorado da pesquisadora Marileide Martínez Hernandes, que foi desenvolvida lá no programa de pós-graduação em Engenharia Florestal da renomada Universidade Federal de Lavras, a nossa querida UFLA. Para começar, pensem um pouquinho nessa pergunta. E se desse para cultivar florestas inteiras, ocupando só metade do espaço físico? Parece até mágica, né? Mas a verdade é que, tanto na agricultura quanto na silvicultura, gerenciar espaço e recursos é um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje em dia. A gente precisa produzir mais, plantar mais árvores, cultivar mais café, só que o espaço físico lá nos viveiros é super limitado e caro. Então, como é que a gente fecha essa conta? Bom, vamos para a parte 1, vida florestal em tubetes. Antes de uma árvore virar aquela gigante na floresta ou antes de um pé de café produzir os grãos da nossa bebida de todo dia, a jornada dessas plantas começa lá nos viveiros. Elas precisam de um ambiente super controlado e seguro para se desenvolver nos primeiros meses de vida, sabe? Para ganharem força antes de irem para o campo mesmo. E é exatamente aí que entra esse trabalho monumental da Marileide, orientado pelo professor Dr. Lucas Amaral de Mello, que traz uma base acadêmica fantástica para a gente entender como otimizar essa fase inicial. No centro de toda essa pesquisa, a gente tem os famosos tubetes. Pensem neles como se fossem a primeira casa da planta. São os recipientes pequenininhos, geralmente de plástico, onde a semente é plantada junto com a terra. O senso comum sempre disse pra gente que para ter uma planta maior e mais forte, a gente precisa dar uma casa maior para ela. Mas a grande pergunta que a tese investigou foi: será que uma casa maior é mesmo a única garantia de uma vida melhor para a planta? E aí entramos na parte 2, o desafio do espaço. A demanda por madeira, por restauração ecológica e por produtos como café exige que a gente produza milhões e milhões de mudas todo ano. Mas o espaço é um gargalo enorme. De um lado, o estudo testou o tubete tradicional, que é mais espaçoso, com 280 centímetros cúbicos. Do outro lado, o grande desafiante, um tubete bem mais compacto, com apenas 115 centímetros cúbicos. Usar esse modelo menor significa, na prática, dobrar a quantidade de plantas no mesmo metro quadrado do viveiro. Só que o medo sempre foi de que a planta, nesse espaço apertadinho, crescesse fraca. E o grande pulo do gato dessa investigação é o que a gente chama de adubação de base. Simplificando bem, a adubação de base é a primeira comidinha da planta. São aqueles nutrientes essenciais que o pessoal do viveiro mistura no substrato antes mesmo da semente germinar. A hipótese da pesquisa foi a seguinte: e se a gente compensar a falta de espaço no tubete menor, colocando uma comida de altíssima qualidade e na dose exata? Será que a planta sequer vai perceber que a casa dela é menor? Parte 3. A ciência em ação. A equipe não brincou em serviço e testou o cultivo de 3 espécies de altíssimo valor econômico e ecológico: o café arábica, a paineira e o cedro rosa. A metodologia foi super rigorosa. Primeiro, eles prepararam um substrato excelente usando uma mistura de vermiculita, casca de café carbonizada e fibra de coco. Depois, aplicaram doses de fertilizantes que foram matematicamente compensadas para esses tubetes menores. E, por fim, mediram com todo cuidado o crescimento da raiz, o diâmetro do caule e a qualidade geral das mudas ao longo de vários meses. Para garantir que a precisão fosse absoluta, foram testadas exatamente 6 doses diferentes de fertilizantes em cada tamanho de tubete. Eles pegaram as recomendações padrão de viveiros, que ficam ali em torno de 3,5 a 5,5 quilos por metro cúbico, e ajustaram essas proporções. Isso acabou criando uma matriz perfeita de testes para descobrir, na vírgula, qual era o ponto de equilíbrio ideal entre o espaço físico e a nutrição. Parte 4, o veredito científico. Pessoal, os dados mostraram uma coisa fantástica. À medida que a dose compensada de fertilizante aumentava, lá no tubete menorzinho de 115 centímetros cúbicos, o crescimento da muda dava um salto incrível, tanto na altura quanto na espessura do caule. Elas responderam com muito vigor a essa nutrição de alta precisão, provando por A mais B que o espaço físico não era o único fator limitante ali. Trazendo esses dados para a nossa realidade prática, o estudo comprovou que compensar a nutrição isolou com sucesso aquele problema da falta de volume. Ou seja, as plantinhas nos tubetes pequenos e compactos, mas recebendo a dose certa de adubo, alcançaram os mesmos padrões de qualidade das plantas que estavam nos tubetes grandões. Em alguns casos, o padrão ficou até superior, é mole.
Então, o grande resumo científico dessa tese é super direto. A nutrição importa tanto quanto o espaço físico. Não é obrigatório ter uma mansão para criar uma planta forte e pronta para o campo. Uma casa pequena, bem compacta, mas com a despensa cheia dos melhores alimentos desde o primeiro dia, faz exatamente o mesmo trabalho. Parte 5. Menos espaço, mais eficiência. Quando a ciência consegue desvincular o tamanho do potinho da qualidade da planta, isso abre portas para uma revolução logística gigantesca. O impacto real bate direto no bolso do produtor e também ajuda demais a preservar o meio ambiente. Tubetes menores significam que um único caminhão consegue transportar o dobro de mudas em uma viagem só, cortando pela metade as emissões e os custos de frete. Sem contar que o viveiro pode produzir muito mais sem precisar desmatar novas áreas para construir estufas. É a definição perfeita de agricultura e reflorestamento sustentáveis. Parte 6. Ciência e sociedade. Às vezes a gente acha que pesquisa acadêmica fica só na teoria, né? Mas como esse estudo da UFLA prova, a otimização científica resolve desafios do mundo real de uma forma super direta. Descobrir que a gente pode cultivar as árvores do nosso futuro e o cafezinho nosso de cada dia usando só metade do espaço é algo que fortalece a economia rural e permite recuperar áreas degradadas de um jeito muito mais rápido e barato. O trabalho da pesquisadora Mariled e do professor Lucas lá na UFLA é um exemplo brilhante do poder da pesquisa aplicada. Afinal, se um simples ajuste na nutrição consegue dobrar a eficiência das nossas florestas e das nossas lavouras, imagina só quais outros segredos a natureza está só esperando a ciência descobrir. Fica o convite para continuarmos aprendendo e desvendando a ciência que move o mundo. Até a próxima!